Fala galera, e simplesmente o 8º episódio de Fear the Walking Dead trouxe algumas peças já pra gente começar a cada vez mais montar o que é esse grande quebra-cabeça, do que eles desenvolveram, do que eles planejaram sobre esse final da 8B, o final por completo de Fear the Walking Dead, e simplesmente com a história de Troy Otto, que remete, obviamente, à história de Madison Clark também, talvez a história da Alicia Clark também, que é o que vamos conversar nesse vídeo aqui. Galera, antes de começar, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá com a mega ajuda porque não custa nada, dá o like, galera, que ajuda demais aqui, você não tem noção do quanto que ajuda aqui o canal da Take. Uma coisa importante, ó, crítica completa do top episódio já está liberada aqui, e aqui, ó, já tá programada a nossa live para amanhã, 21 horas, eu e meu amigo Henrique junto com todos vocês, amanhã é terça-feira, né, é muito importante lembrar de quando, não sei quando estiver vendo esse vídeo aqui e tudo mais. Certo, galera? Então vamos começar porque aqui, ó, os minutos finais desse 8º episódio trouxeram essa informação daquilo que a gente já sabia por causa, né, dos vazamentos e tudo mais em relação a essa nova criança que vai aparecer no nosso universo da Walking Dead chamada Tracy. A Tracy, mais do que confirmada agora, é realmente a filha do Troy. Só que ela filha do Troy com quem? Com quem? Tem uma coisa que é muito importante, tá? Teoricamente, essa mulher que é a mãe da Tracy, é a mulher que teve o relacionamento com o Troy, ela salvou o Troy de tudo que aconteceu lá atrás, lá na barragem. Se tudo isso realmente vem lá de trás, muito difícil ser, cara, a primeira pessoa que a gente consegue, né, imaginar como que os roteiristas de Fear the Walking Dead poderiam pegar e simplesmente juntar, fazer um grande bolo e daqui a pouco tornar isso de algum jeito que fosse possível de ser Alicia Clark, tá? A Alicia ser a mãe da Tracy, ter tido um relacionamento com o Troy nesse tempo todo que a gente não vê o que aconteceu, do hiato todo dos 7 anos e tudo mais, por também a Tracy, né? Aparentemente ela está com o colar da Alicia, né? Pode ser real? Cara, eu acho extremamente complicado ser Alicia Clark, por um grande motivo. A maneira como o Troy fala no episódio, minutos finais, quando ele fala pra Madison em relação a Tracy, ele coloca um motivo que é muito importante. Ele julga a Madison responsável pela morte dessa mulher. Se a Madison é responsável de alguma forma pela morte dessa mulher, para o Troy colocar tudo isso na natureza da Madison, cara, não tem como ser Alicia. Não tem como ser Alicia. Não tem. Ah, mas eles podem inventar alguma coisa, assim como eles inventaram em relação para ter realmente esse reencontro da Charlie, cara, com a Madison, porque precisava ter esse desfecho todo por causa do que aconteceu em relação ao Nick, precisava ter esse reencontro e tudo mais. Inclusive amanhã na live, galera, vou trazer algumas falas, tá, do Ian Goldberg, o showrunner de Fear the Walking Dead, sobre exatamente aquilo que o Henrique deixou muito claro na nossa live do 7º episódio. Cara, o retorno da Charlie era porque era necessário e era algo que os fãs gostariam de ver. Então vamos dar um jeito disso acontecer, tá? Mas isso fica para assunto amanhã na nossa live. Não tem como ser Alicia. Não tem como ser Alicia. Inclusive, já nos comentários aqui do vídeo de crítica, alguns já começaram a colocar assim, cara, do jeito que Fear the Walking Dead é, como eles colocam realmente a sua trama, a sua narrativa e tudo mais, faz total sentido ser Alicia Clark, né, a mãe da Tracy, ter tido um relacionamento com o Troy e aconteceu o que pode ter acontecido, sei lá, com a Alicia e tudo mais, mas Alicia ser a mãe da Tracy. Não tem porque o que o Troy larga de informação naquele momento do episódio, e eu não acredito que ele estava mentindo naquele momento do episódio, não acredito porque ele tá realmente no momento onde ele tem que contar a verdade pra Madison porque ele tá completamente desesperado em correr de uma vez e tentar encontrar a Tracy. Então ele não tá mentindo naquele momento lá. Todo o jogo psicológico que ele tá fazendo, todas as negociações que ele tá fazendo, o desejo por vingança que ele tem em relação a Madison, naquele momento lá o que ele tá falando realmente é real. Inclusive, ele considerar a Madison responsável pela morte dessa mulher que é a mãe da Tracy. Então não tem como ser Alicia, não tem. E uma coisa muito importante, que daí eu trago agora um abre aspas do Ian Goldberg, sobre realmente esses momentos finais do episódio 8, tá? Nós responderemos a isso. E ele tem razões muito fortes para acreditar nisso. Vamos descompactá-lo em alguns episódios. Isso está falando em relação ao Troy. Vamos nos aprofundar em Troy e onde ele esteve. E todas essas coisas que ele está dizendo culpando Madison, vamos entender por que ele acredita nisso.
E há um capítulo inteiro na história de Troy que aconteceu desde a barragem, na terceira temporada, que vamos realmente preencher e que vai ajudar a todos a entender onde está a sua psicologia agora. Então, galera, o Troy fala, pô, essa mulher me salvou lá na barragem. Não pode ter sido a Alicia. Não pode ter, a partir daquele momento lá, a Alicia realmente ter permanecido de alguma maneira em contato com o Troy. Não tem como. Mesmo que Fear the Walking Dead está sendo uma grande liberdade criativa para conseguir encerrar e ao mesmo tempo encerrar de uma maneira que traga as origens da série lá. Não tem como ser Alicia. A gente sabe que tinha alguns grupos lá, próximo dos eventos da terceira temporada, próximo dos eventos da barragem, que pode ter sido alguém daqueles grupos lá, uma mulher daqueles grupos lá, que tenha, né, tido essa opção de dar uma segunda chance pro Troy. Vamos lembrar, o assunto segunda chance é algo que está sendo batido e batido, repetido tantas vezes quanto for necessário para esse final de Fear the Walking Dead aqui. E essa mulher simplesmente deu uma segunda chance para o Troy, salvou ele da barragem e tudo mais, e ele deve ter se transformado. A gente vai, assim como o Ian Goldberg fala, né, a gente vai ver o episódio com esse grande flashback para preencher ainda mais nessas pecinhas do quebra-cabeça, e a gente vai entender realmente quem é essa pessoa e o que pode ter acontecido para Madison ser a responsável, de acordo com o Troy, para a morte dessa mulher. Se ela realmente morreu. Se ela realmente morreu, tá? Então, por que tem que voltar nesse se ela realmente morreu? A gente sabe, cara, que as pessoas não vão até elas realmente terem partido, né? É uma das falas tão claras que o sétimo episódio traz novamente pra gente. Então não tem como, entendeu? A gente sempre ficar com uma pulguinha atrás da orelha se realmente essa mulher morreu ou não morreu. Quem que pode ser? Cara, eu não consigo ver dentro da história toda que a gente viu em Fear the Walking Dead, com os personagens todos que a gente viu em Fear the Walking Dead, desde o começo da quarta temporada até esse presente momento, alguém que tenha sido importante na série e que ao mesmo tempo tenha lá atrás salvo o Troy na barragem e tenha tido toda essa segunda chance e uma vida com ele para ter, né, inclusive a Tracy. Não consigo ver. Então, provavelmente é alguém que pode ter cruzado o caminho da Madison nesse todo hiato que a gente não vê nem entre sétima e oitava temporada e nem antes na história da Madison, né? Como a gente não tem exatamente assim, pô, o que a gente sabe da história da Madison antes do encontro dela com o Morgan no final da sétima temporada lá? Tá, que ela tava sendo a coletora, que ela ia lá, e ela pegava as crianças para padre e tudo mais. Pode ter tido algum enfrentamento ali e ela ter matado, né, a mãe da Tracy? Pode, mas então por que ela não pegou a Tracy? Entendeu? Então tem alguns detalhes assim que ainda estão muito nebulosos sobre essa responsabilidade inteira que o Troy coloca para Madison. O que a Madison pode ter feito? Porque a gente entende muito bem, desde o momento que ela é resgatada do estádio por padre, qual foi a função dela para o padre em relação às crianças. Tá, mas essas crianças estavam junto com o Troy, né, tanto a Tracy quanto essas outras crianças que aparentemente estão no grupo do Troy, que o Troy também quer colocar, né, a salvo em padre. Onde que Madison encontrou essa mulher? Como que a Madison encontrou essa mulher? Como que a Madison pode ser responsável pela morte, né, dessa mulher? Não adianta. Galera, tá nebuloso. São peças que a gente ainda vai precisar ter mais um tempo ainda, porque tem uma coisa importante, né? O Ian Goldberg coloca que a gente vai ver isso ser parcelado em episódios até ter esse momento do episódio de flashback, a gente entenda lá, né, tudo que aconteceu nesse grande momento de lacuna que tem da história do Troy até ele retornar pra gente. A gente tem mais, 9, 10, 11, 12, 4 episódios, tirando que o 11 e o 12 a gente vai ver juntos, né? Então a gente tem o 9 e o 10, e a terceira semana já é o momento onde a gente vai ver o encerramento todo de Fear the Walking Dead. Não vai demorar muito pra gente ter realmente essas respostas, né? Eu duvido muito que no nono episódio a gente vai ter alguma coisa muito clara para esse lado da história, porque a gente vai voltar pro santuário. A gente vai estar muito focado em Dwight Cherry, June, mas muito mais Dwight Cherry, porque é eles que têm essa importância toda em relação ao santuário. Então, eu acredito que vai ficar muito para esse grande encerramento que a gente vai ter de 3 episódios. Mas muito para esse grande encerramento, para que a gente tenha realmente essas noções claras. Eu estou muito curioso para entender qual é
né, a ligação, quais são essas peças que vão realmente montar esse quebra-cabeça aqui para fazer sentido para essa grande história toda que a gente acompanha há tanto tempo de Fear the Walking Dead. Galera, repetindo, para mim não é Alicia Clarke. E vou bater de novo. Alicia Clarke não está morta. Alicia Clarke não foi morta pelo Troy. A gente vai ver o retorno da Alicia Clarke. A gente vai ver o retorno da Alicia Clarke. Ela vai se reencontrar com a Madison, cara. Isso vai acontecer. Galera, coloque abaixo nos comentários quem que vocês acham que é essa mulher. Acham que é Alicia Clarke? Coloca aí nos comentários, coloca o seu argumento que eu quero muito saber também. Acham que não é a Alicia, que é outra pessoa? Quem pode ser essa outra pessoa? Coloque mais nos comentários para que a gente possa seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.